tempo para reunir a Comissão Executiva. De segunda a sexta, analisamos em profundidade os principais temas económicos que marcam a atualidade. A ambição, ou o que resta dela, para criar um cluster aeronáutica em Portugal voltou às páginas dos jornais nas últimas semanas, depois de uma auditoria do Tribunal de Contas que teceu duras críticas ao aeroporto de Beja. O futuro deste setor é o tema da Comissão Executiva de hoje. Para a conversa, contamos com o nosso comentador residente das quintas-feiras, o gestor Franklin Alves, Augusto Felício, professor universitário aqui em representação do ISEG, o Instituto Superior de Economia e Gestão, o comandante João Moutinho e Rui Marcelino, presidente da PEMAS, Associação para a Indústria Aeronáutica. Obrigada aos quatro pela vossa presença nesta Comissão Executiva. João Moutinho, comece por si. Quais são as preocupações grandes que o setor leva para 2011? Para já é a sobrevivência, não é? A capacidade de se afirmar perante a concorrência. Nós temos uma falta de, eu diria, estratégia que acaba por integrar, enfim, os interesses portugueses no âmbito deste setor. E a nossa preocupação prende-se com isso, é a capacidade de haver uma integração desses interesses e de não haver, portanto, uma perda de sinergias, que é o que tem vindo a acontecer, quer no âmbito aeronáutico, quer no âmbito aeroportuário. Portanto, nem a aviação em Portugal. Esta é a grande preocupação. Muito bem. José Augusto Felício, o que é que tem tornado ou tornaria Portugal apetecível para haver um cluster de aeronáutica em Portugal? Bom, primeiro era preciso haver vontade política para entender o cluster aeronáutico como uma grande oportunidade que o país tem. Essa é central. E levaria a esta integração de que falava João Moutinho, não é? E provavelmente seria uma das portas de saída neste setor interessante, à nossa dimensão, mas interessante. Segundo, era pensar isto de uma forma concreta, de uma forma séria. E a forma séria é ser de uma forma consistente, com essa vontade política de base, e o Estado perceber que, para isto ser possível, tem que contar com os privados e com os interesses do setor, por forma a que, em Portugal, houvesse um plano estratégico em termos aeronáuticos, que é uma questão relevante para que isto seja possível. Depois, naturalmente, é concretizar. Agora, essa concretização implica necessariamente ter uma ideia muito clara do que, quando falamos de um cluster, do que é que estamos a falar e de que tipo de interesse é que é preciso conjugar para que nós possamos ter uma vantagem competitiva num setor altamente competitivo, de tecnologia intensiva, ou de intensidade tecnológica, melhor dizendo, que seria, em todos os países que fazem esta aposta, seria uma porta de saída extraordinária em termos mais gerais, no sentido da qualificação das pessoas e dos técnicos em Portugal, nomeadamente ao nível académico. Para já é só um nome, cluster é só um nome nos livros de economia, neste Para já é só um nome nos livros de economia, e eu não queria perder esta oportunidade para dizer que há 8 anos que eu escrevo, de alguma maneira, no sentido de fomentar uma ideia central, neste particular, para que fosse possível, pelo menos, pensar de uma forma séria, aproveitando as oportunidades que nós temos. Nós temos algumas oportunidades em termos de recursos que temos instalados e de interesses que estão instalados em Portugal, que é uma pena não conjugar. E o que acontece é que acabam por estar completamente espartilhados, e esse espartilho, naturalmente, não serve aos interesses portugueses. Não serve a ninguém, no fundo, não é? Franklin Alves, já houve muitos volte-faces nesta questão dos aeroportos, dos portos. Houve algumas decisões muito criticadas nos últimos anos pelas oposições da altura. Tem sido muito politizada esta questão de aeronáutica e exatamente por causa disso é que chegamos a este espartilho de que falavam os restantes colegas do painel. Eu acho que, a partido, é importante definir o que é o cluster aeronáutico. Eu penso que podemos correr o risco de confundir coisas completamente diferentes. Uma coisa é a indústria aeronáutica, que pode ser basicamente a produção ou manutenção de aeronaves, enfim, de uma forma simplista. Não é? Outra coisa são atividades que têm a ver, por exemplo, com a atividade das infraestruturas. O aeroporto de Beja é uma infraestrutura que dele não decorre necessariamente qualquer valor acrescentado ou qualquer associação ao setor aeronáutico.
o setor da aviação, enquanto tal, também é uma atividade distinta, no sentido em que é uma prestação de serviço de transporte de mercadorias e de pessoas. Mas tudo junto podia ser o cluster que falamos, não é? Eu acho que, acima de tudo, o grande desafio, e não sou especialista da matéria, acompanhei um pouco isso na minha curta passagem pelo Governo, é que há duas questões que eu acho que são importantes. Primeiro, nós nunca poderemos desempenhar um papel muito significativo na indústria aeronáutica, porque a indústria aeronáutica está fortemente concentrada. Das grandes companhias internacionais, no top 10 há 3 europeias no máximo, o resto são todas americanas, e portanto a nossa função será sempre estarmos num segundo tier, por assim dizer, nessa indústria. Agora, há todo um conjunto de áreas que provavelmente poderiam ser muito mais otimizadas em Portugal e que têm a ver com aquilo que são atividades já existentes no país, nomeadamente na área da manutenção de aeronaves, quer civis, quer militares, e aí as OGMA desempenham um papel importante, e depois em tudo o que tem a ver com a componente militar associada, portanto, ao transporte, à aquisição de aeronaves e o velho tema das contrapartidas. Aí, efetivamente, eu julgo que falta fazer muito daquilo que é o meu conhecimento e, como digo, é muito superficial, do ponto de vista de pôr em conjunto todo este potencial e tirar proveito daquilo que é a indústria nacional nessa matéria. Tem havido esforços, esta associação que agora existe, penso que tem desempenhado um papel importante, nomeadamente naquilo que tem a ver com, digamos, a transposição de algumas valências que nós temos na área da indústria automóvel para a indústria aeronáutica, não provavelmente na produção de aviões, na parte mais... Mas também levando o setor automóvel, e pego nas palavras do Franklin Alves, a ter interesse em apostar no sentido que num setor que é claramente de valor muito mais acrescentado, não é? Sim, eu tenho, em resposta também a esse tema, tenho a felicidade, e penso que às vezes num panorama às vezes mais cinzento que se pinta da realidade, tenho a felicidade de presidir uma associação que neste momento conta com cerca de 30 empresas, todas dedicadas para a aeronáutica. É certo que a maior parte delas, até porque há sinergias em termos de atividade, é certo que a maior parte destas empresas tem também valências no setor automóvel e algumas em outras áreas, como no ferroviário. Há sinergias entre os vários vetores. Aliás, é comum na Europa certos grupos industriais estarem presentes na área ferroviária, por exemplo, aeronáutica, náutica, em simultâneo. E, portanto, essas sinergias existem. Mas tenho a felicidade também de ver a coisa, de estar, se quiser, numa outra perspectiva. É sabido que o setor aeronáutico, cá em Portugal, penso eu, como em todo o mundo, desde os Estados Unidos até ao Brasil, só acontece, e essa clusterização, ou se quiser essa força, só acontece se houver claramente diretivas a nível governamental. Mas, por outro lado, a parte da ação, e quem tem conhecimento do terreno, são também as empresas. E as empresas fazem aquilo que se chama projetos, trabalham. Eu tenho a felicidade de dizer que, independentemente de concordar inteiramente que falta uma estratégia superior que dirige essas empresas, por outro lado, representa um grupo de empresas que trabalham efetivamente para o setor aeronáutico e que têm trabalho feito. Mas trabalham em uníssono, em conjunto? Essa, para mim, é a parte mais positiva e, para mim, é a única receita. Bom, basta ir a qualquer feira do Bourget, Farnborough, etc., e ver que os Estados Unidos, que não precisam de cartão de identidade, mas aparecem clusterizados, aparecem com um apoio brutal do governo americano, mas brutal. A Espanha, é quase indescritível o apoio que o governo espanhol dá às empresas. Nós, independentemente do apoio do governo, que tem que existir e tem que haver políticas, seja a nível da reformulação dos programas de contrapartidas, já a criação parece que agora não haverá, mas há reformulação, seja a nível do apoio que pode ser dado, como dão os outros países, nós temos outra parte, que é temos empresas já com experiência e que já têm projetos em concreto e que têm uma experiência entre elas muito grande de networking e trabalham em conjunto para projetos concretos. E, como eu costumo dizer, contra factos não há argumentos. E os factos começam a existir. Nós temos agora a oportunidade da Embraer, uma oportunidade grande. A Embraer é só o terceiro construtor mundial que está a entrar que ainda estamos à espera de Bruxelas, não é? Em termos mas que está a de entrar em Portugal, entre aspas. Isso é uma oportunidade que não podemos deixar perder. Dá-nos uma visibilidade que não podemos deixar perder. De repente, o cluster espanhol mostrou-se interessado, o da Andaluzia mostrou-se interessadíssimo. O que é que está a acontecer em Portugal? Eu diria que até há um ano ou dois atrás eles não estavam muito interessados. Concorda com o Franklin Alves que não podemos desempenhar um papel muito importante? Há um aspecto que é a dimensão do país e possivelmente também a capacidade de investimento da aposta do governo neste setor, mas depois tudo o resto. Podíamos desempenhar um papel de maior dimensão? Eu dizer-lhe que nós alguma vez vamos ter um papel na indústria aeronáutica mundial, como está a China a começar a ter, como o Brasil já tem, como os Estados Unidos têm há imenso tempo, ou como a Europa, isso vai ser difícil. Agora, outra coisa lhe posso dizer, e disso tenho uma visão otimista. Nós temos, por outro lado, competências muito específicas que estão neste momento, e de empresas muito específicas, e às vezes até de grupos de empresas, que estão neste momento junto
dos principais integradores internacionais. Portanto, Na área automóvel, por exemplo? automóvel e aeronáutica também. Aeronáutica. O que são boas notícias. O que também penso que é importante é que, talvez às vezes, este trabalho seja um trabalho que é feito, eu não diria pela sombra, mas são trabalhos que demoram 4, 5 anos. Não é como conquistar um cliente de outra área. São trabalhos, eu costumo dizer, de namoro, que demoram 4, 5 anos. Mas tem muita investigação também e tecnologia envolvida, não é? E nessa parte, eu penso que nós somos, em muitos casos, damos cartas a nível do topo, a nível mundial. João Moutinho, mas nos últimos anos a questão das contrapartidas que não foram bem geridas aparentemente pelo Governo, a questão de um projeto que há cerca de 5 anos também perdemos para a França, o nosso Governo não tem dado o apoio suficiente ao setor. Os nossos governos. Sim, o problema é que são os nossos. Não há uma política de continuidade, não há a estratégia que de alguma maneira faria esse papel. O grande problema, em termos da aviação em Portugal, é a falta de continuidade de projeto. Haver um referencial que, enfim, vá determinando o investimento, nomeadamente, ou a discussão das contrapartidas. Para ser um pouco, enfim, para levantar aqui algum contraditório, eu efetivamente acho que nós podemos ter um papel relevante. Nós, em Portugal. Não tanto, e eu aqui enfim, peço perdão, mas não tanto na produção, que dizem industrial. Nós habituamos a chamar a indústria a toda a atividade em aviação, mas mais pelo efeito logístico que Portugal pode ter nestas redes, nestes fluxos de pessoas, bens e serviços. Efetivamente, nós temos uma localização que começa agora a ser conhecida e cada vez mais em função da procura, do aumento de procura em áreas que até agora eram rarefeitas e, portanto, não justificavam um hub, nomeadamente de carga. Portanto, em Portugal, nós temos essas condições, se associarmos a este hub, à transferência, a adição de valor através de uma plataforma logística em que poderia perfeitamente integrar-se estes setores de alto valor acrescentado. Poderia ainda disso? Não, poderia, eu acho que não tem como não se juntar. Nós temos um programa que agora se começa a adivinhar, um bocado de proporções exógenas, juntando cines, juntando os interesses dos países do Extremo Oriente, em criar aqui um hub para essa distribuição. Mas aquilo que a TAP hoje em dia está a fazer com passageiros e a provar que é possível e há interesse e há procura internacional, é o que nós temos que fazer também com a carga. Não é com a procura local, não é com a demanda local que vamos conseguir fazer crescer absolutamente nada.